Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sou neurocirurgião e clínico da dor. Hoje eu quero responder algumas perguntas a respeito de um procedimento cirúrgico que é relativamente comum até para quem faz cirurgia minimamente invasiva, que é a artrodese lombar percutânea. Alguém já ouviu falar a respeito disso daí? Vocês sabem o que é? Então acompanhem o vídeo que daí vocês vão saber exatamente do que eu estou falando, tá? Então a primeira pergunta é, o que é a artrodese lombar percutânea? O que esse palavrão todo significa? Olha, artrodese lombar talvez você já tenha ouvido falar. A artrodese é quando a gente faz uma cirurgia que coloca parafuso na coluna, tá certo? A gente costuma fazer, eu vou pegar um modelinho aqui para mostrar para vocês, quando a gente tem alguma instabilidade na coluna. Então aqui nós temos um segmento lombar, tá? Que é composto de duas vértebras e um disco. Eventualmente nós temos algumas fraturas na coluna que fazem com que haja um escorregamento entre uma vértebra e outra. Ou a gente tem alguma hérnia de disco muito grande que causa um movimento anormal entre essas duas vértebras. E quando a gente percebe isso, a gente fala que esse paciente está com uma instabilidade nesse segmento. A artrodese, o que significa a palavra? Significa fusão, tá? Então a gente vai fazer uma fusão desses dois segmentos para que nós consigamos então parar esse movimento anormal e o paciente deixe de sentir dor porque não está movimentando esse segmento, tá? Então a artrodese lombar percutânea nada mais é do que nós promovermos esse tipo de fusão, só que sem precisar abrir a pele, como numa cirurgia tradicional, para poder colocar os parafusos. A gente consegue colocar os parafusos pela pele, tá? A partir de pequenos cortezinhos que a gente faz, guiados por raio-x, até a gente conseguir colocar os parafusos ali e promover a fusão, tá bom? Então, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como é que eu consigo fazer esse tipo de coisa? Olha, a artrodese lombar percutânea ela é feita, claro, né, no hospital, no centro cirúrgico, em que a gente lança mão de muitos equipamentos ali que nos dão uma certa segurança para a gente poder fazer esse tipo de procedimento e o paciente poder ficar bem no pós-operatório, tá? Então, o primeiro equipamento que a gente usa é o raio-x. Isso precisa ter em todo o centro cirúrgico, porque é a partir do raio-x em que nós vamos conseguir direcionar o parafuso diretamente onde a gente quer que ele fique, tá? O segundo equipamento que a gente costuma usar é algum mecanismo de visão direta, tá? Se o paciente tem uma hérnia de disco, por exemplo, nós temos como retirar essa hérnia de disco utilizando, por exemplo, uma endoscopia, tá? Ou então, eventualmente, fazendo uma mini abertura ali para poder retirar a compressão que existe no nervo, tá certo? E o terceiro equipamento que a gente costuma usar, aí não é bem um equipamento, mas é um serviço que nós contratamos, que é de um neurofisiologista. Então, é um neurologista que vai lá, vai fazer a monitorização desse paciente em tempo real. A gente vai ter a noção de onde que esse parafuso está entrando, se ele está pegando a raiz do nervo ou não. E aí o neurologista vai poder falar para a gente, olha, tá tudo bem, você já passou um parafuso, ó, tá tudo bem, não pegou nada. Então ele vai falar, espera um pouquinho, percebi um abalo aqui, retorna o parafuso, enfim. E isso vai dando uma garantia, uma segurança muito grande para o cirurgião. Então, a artrodese lombar percutânea é um procedimento minimamente invasivo, é feito com bastante segurança, tá? É claro que existem alguns casos que devem ser selecionados para poder fazer esse tipo de procedimento, mas de uma maneira geral ele é bastante eficaz e bastante seguro, tá certo? Espero ter tirado essa dúvida. Por favor, me sigam aí nas redes sociais se vocês tiverem alguma dúvida. Eu gosto sempre de responder perguntas, explicar alguns temas por meio de perguntas e respostas. Até lá, tchau, tchau.